Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Alcina Correia, diretora do Departamento de Investigação, Monitorização e Comunicação aqui do ICAD, com responsabilidades na produção destas videoconferências aqui em articulação com a minha colega Carla Cachola. Esta videoconferência, Investigação em Comportamentos Aditivos, Populações Invisíveis, surge na sequência da publicação de mais um dossiê temático que o ICAD tem vindo a desenvolver ao longo dos anos sobre várias temáticas, coordenado pelo meu colega Vasco Calado, aqui da Unidade de Estatística e Investigação, e desta vez em torno da temática dos comportamentos aditivos e margens. Portanto, estes dossiês, só para enquadrar também um pouco, por um lado, esta iniciativa em termos da videoconferência, mas também a produção destes dossiês temáticos no âmbito da dinamização da Rede Nacional de Investigadores em Comportamentos Aditivos e Dependências. O ICAD tem procurado reforçar sinergias e articulação entre, por um lado, as entidades governativas, as instituições públicas e a academia, a sociedade civil, de uma forma, podemos dizer, consistente e continuada, procurando estimular a produção e o acesso a conhecimento sólido, rigoroso e útil, que de alguma forma sustente não só a definição das políticas públicas, mas que também apoie a definição de práticas e intervenções baseadas na evidência e orientadas para aquilo que é a realidade concreta das pessoas e as necessidades que apresentam. Este dossiê em concreto está também disponível no site do ICAD e vamos colocar agora também o link no chat para poderem consultá-lo de uma forma na sua íntegra, e contempla 9 artigos científicos sobre a temática das margens e das populações invisíveis e envolveu 27 investigadores. Para esta videoconferência, nós selecionámos 3 artigos para reflexão e partilha, com o objetivo de focar um pouco aquilo que é essa mesma reflexão e partilha, conhecer as dinâmicas sociais que caracterizam as práticas e as realidades verdadeiramente empurradas para as margens, como os migrantes, a população em condição de sem-abrigo e a população reclusa. Portanto, são estas as 3 temáticas dos artigos que estão aqui, que vão ser aqui debatidos. Portanto, em nome do ICAD e também do Dr. Manel Cardoso, que não, infelizmente não pode estar aqui connosco na abertura desta videoconferência, agradeço à Adriana Curado, à Andreia Nisa, ao Paulo Fontes, autores destes 3 artigos que nós selecionámos para serem aqui aprofundados. Agradeço por terem generosamente aceitado o desafio e disporem do seu tempo para estar aqui a participar, não só nesta videoconferência, mas também por se terem envolvido na produção do dossiê temático que enquadrou estes artigos. Agradeço ao meu colega Jorge Barbosa também por ter aceitado moderar esta conversa que vamos ter agora em torno deste tema. E deixava aqui só também algumas questões práticas no que diz respeito ao funcionamento da videoconferência. Portanto, os microfones e as câmaras das pessoas que estão a assistir estão desligados. As perguntas devem ser colocadas no chat. Vamos dar a possibilidade de, caso desejem, colocarem questões de viva voz, até um limite do tempo que nos permitir, 5 intervenções. O ícone da mão deverá ser acionado sempre que alguém pretenda participar. E quando chegar a vez, depois o microfone será aberto para que possa apresentar oralmente a questão ou comentário. Agradeço a presença de todos mais uma vez, esta magnífica adesão, mais uma vez, tivemos 563 inscrições,
Passo a palavra ao Jorge, não sem antes o apresentar. O Jorge Barbosa é mestre em Serviço Social pela Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, doutorando do Programa Interuniversitário em Serviço Social na Universidade de Coimbra e Universidade Católica Portuguesa. Desenvolve trabalhos de formação e investigação sobre comportamentos aditivos e dependências, práticas de serviço social, reinserção social, redução de danos e mediação social e comunitária. É coordenador do Centro de Respostas Integradas do Porto. Obrigada, Vasco. Passo-te a palavra. Vasco, desculpa. Obrigada, Jorge. O Vasco é o coordenador do dossiê temático, estava agora no meu pensamento. Passo a palavra a Jorge Barbosa. Obrigada, Jorge. O Jorge está aqui, de repente a imagem dele. Olá, Jorge. Quando entrou de manhã estava tudo ok, estava a funcionar bem. Bom dia, o Jorge parece que. Bom dia, Jorge. Peço desculpa por este bocadinho, vamos só ver se o Jorge consegue entrar. Se não conseguir, vamos aqui, se calhar, avançando. Face ao enquadramento que foi feito, considerando. Carla, não sei se consegue ver com o Jorge diretamente qual é que é a questão. Já temos connosco o Dr. Jorge, mas eu vou-lhe ligar para tentar perceber o que é que está a acontecer, está bem? Só um bocadinho. Ok. Peço desculpa por este pequeno problema. Também não quero estar a avançar com o papel do Jorge. Gostava de. Bom dia, doutora Olá, Alcina. Jorge. Bom dia, Voltei Jorge. a reentrar. Estamos com Ótimo. dificuldades. Já percebi que alguns colegas que estão aqui connosco também estão a ter as mesmas dificuldades. Vamos então iniciar. Antes de mais, agradecer aos três investigadores pela relevância científica dos vossos projetos de investigação e, sobretudo, pela aplicabilidade destes estudos nos nossos processos de intervenção, sobretudo junto de uma população fragilizada e socialmente vulnerável. São contributos muito importantes também na área da reinserção e da redução de danos, muitas das vezes não tão valorizadas nos projetos de investigação. Obviamente que em termos de investigação em CAD valorizamos questões relacionadas com a dimensão clínica, a dimensão terapêutica e também relacionada com os estudos epidemiológicos, e por isto são contributos também valiosos e importantes para os profissionais em CAD, e por isso também dar os parabéns aos três investigadores e agradecer também a vossa disponibilidade para estar aqui connosco e poder partilhar, no fundo, estes processos de investigação, partilhar as vossas preocupações e também partilhar também os processos metodológicos nesta área, bem como também os resultados e que impacto é que esses resultados têm do ponto de vista da comunidade científica, do ponto de vista dos modelos de intervenção e das práticas, e também, obviamente, se têm ou não aqui influência também na decisão política, ou se poderemos utilizar esses estudos também do ponto de vista do decisor político, e são também uma mais-valia desse ponto de vista na construção das políticas públicas em CAD, sobretudo na área da reinserção e da redução de danos. Nós temos aqui três investigadores com muita experiência, quer do ponto de vista da investigação, quer do ponto de vista da intervenção, algumas das nossas convidadas com experiência também na área da redução de danos,
Eu começaria por apresentar a Adriana Curado, e muito obrigado pela sua colaboração. É especialista na área da redução de danos e investigadora comunitária no grupo de ativistas em tratamento, em Lisboa. Tem experiência na conceptualização e implementação de programas de redução de danos dirigidos a utilizadores de elevado risco. Participou na implementação do programa de consumo vigiado móvel em Lisboa e foi representante do GAT no Fórum da Sociedade Civil sobre Drogas da Comissão Europeia. Tem formação em Psicologia e na área da Saúde Pública. O Paulo Vitorino Fontes é doutorado em Teoria Jurídico-Política e Relações Internacionais pela Universidade de Évora em 2016, autor e participante de vários projetos de intervenção com grupos de maior vulnerabilidade e exclusão social, é professor auxiliar de Ciência Política da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade dos Açores e atualmente é diretor do Programa de Doutoramento em Teoria Política, Relações Internacionais e Direitos Humanos. A Andreia Nisa, licenciada em Direito, pós-graduada em Direito Penal e Económico Europeu, mestre em Ciências Jurídico-Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. É membro colaborador do Insight, Centro de Investigação Piaget para o Desenvolvimento Humano e Ecológico, e é coordenadora de diversos projetos de intervenção comunitária promovidos pela Associação Existências. Todos nós bem conhecemos os projetos BeSafe em Viseu, o Impar e o Integra. Colabora com vários projetos de investigação e intervenção no âmbito da promoção da saúde e da qualidade de vida. E, portanto, aqui é um pouco o retrato da experiência desses nossos 3 investigadores que aqui estão e da qualidade também dos seus processos de intervenção a vários níveis, e também gostaria de realçar a inovação também destes projetos em que participam estes 3 investigadores e também da inovação ao nível da investigação nesta área. Eu começaria então pela Adriana Curado, em que colocaria a seguinte questão, até para que os nossos ouvintes e participantes também entendessem o que é que está na origem do seu estudo e também dos estudos dos outros colegas investigadores, ou seja, quais foram as motivações ou razões deste projeto de investigação, o que é que conduziu a este projeto de investigação, quais são as preocupações também em termos de investigação e que questões este projeto responde e, no fundo, que questões gostaria de ver respondidas através deste projeto. E começaria então assim pela Adriana e passaria-lhe já a palavra nesta questão. E obrigado mais uma vez, Adriana. Bom dia. Quero em primeiro lugar agradecer o convite do ICAP para estar nesta conversa hoje, que muito me interessa neste tema, e também agradecer ao Jorge a apresentação que acabou de fazer. Eu se calhar queria, antes de ir às motivações e ao que nos levou a fazer este estudo, queria fazer uma pequenina introdução também aqui para lançar desde já um pouco o mote para a reflexão e discussão, e depois passo a responder aqui às perguntas que o Jorge colocou. Portanto, eu penso que é uma coletânea muito interessante e convido desde já a quem nos está a ouvir possam mesmo ler os textos. E queria começar por reconhecer algo que eu acho que atravessa de alguma forma esta coletânea temática que aborda diferentes populações em diferentes contextos, mas eu acho que há algumas coisas que são comuns e que acabamos a falar, e até no próprio título, acabamos a falar em margens, em invisibilidade, em populações vulneráveis, e eu queria começar por refletir sobre isto. Portanto, muitas vezes nós falamos em populações invisíveis, vulneráveis, como se estas características estivessem nas próprias pessoas ou nas próprias comunidades. Mas eu penso que não estão. E, portanto, este é o primeiro mote para reflexão. A invisibilidade, a vulnerabilidade são produzidas e são produzidas muitas vezes na conjugação de políticas públicas, políticas sociais, condições de vida, condições de trabalho, barreiras linguísticas, critérios institucionais ou até pela forma como nós organizamos os nossos próprios serviços e o acesso a diferentes apoios.
E, portanto, o nosso ponto de partida, ou o meu ponto de partida para esta reflexão também aqui hoje, não é tanto, a minha pergunta não é tanto como é que nós chegamos a estas populações, mas mais como é que os nossos serviços, as nossas políticas e as nossas práticas criam barreiras que tornam certas populações sistematicamente ausentes ou invisíveis. Portanto, queria partir deste bote inicial. E agora respondendo um pouco à pergunta do Jorge, a nossa motivação para este estudo, que foi um estudo com pessoas oriundas do sul da Ásia, não é? Pessoas que usam drogas, e em particular incidimos sobre as pessoas nepalesas, porque era na altura a comunidade mais representativa destes países do sul da Ásia. Portanto, a nossa motivação para iniciar este estudo não foi estritamente académica ou científica, foi comunitária, foi antes de mais comunitária. Portanto, começámos este estudo porque estava a emergir uma comunidade que estava presente nos nossos serviços, mas que de alguma forma não estava representada. Não estava representada nos dados, nos nossos e nos dados nacionais, não estava representada nas políticas e também não estava representada na narrativa, até na nossa própria narrativa e percepção sobre quem são as pessoas que usam drogas ou as pessoas, ou quem são as pessoas, ou sobre quem são as pessoas que usam os nossos serviços de sondantes. Portanto, a nossa primeira preocupação foi criar condições de aproximação num processo que fosse recíproco. A nossa ideia não era tanto falar sobre produzir um discurso sobre estas comunidades, mas mais falar com estas comunidades e num diálogo. E para haver um diálogo é preciso que haja esta participação mútua, não é? O nosso foco, embora sejamos um serviço que tem uma especialização, um serviço de drogas, naturalmente tem uma especialização, mas o nosso foco também não esteve exclusivamente nas questões de consumo, mas quisemos ter um olhar e entender, não é? E ter aqui a própria fala das pessoas e das comunidades, como é que estas comunidades estão a viver aqui, que dificuldades enfrentam, como é que veem os nossos serviços, como é que veem os outros serviços. Isto num contexto de migração recente, nós sabemos que é recente, sobretudo a partir de 2019, em maior escala, e também num contexto de precariedade muito, muito marcada. Portanto, o nosso interesse foi como é que nós criamos, a partir de um processo que é de investigação e que segue esses requisitos, não é? Como é que nós podemos, nesse contexto de investigação, feita a partir de um serviço, criar oportunidades para a equipa e pessoas que utilizam esse serviço participarem em conjunto na construção de conhecimento e de conhecimento que seja muito orientado já para a ação, no sentido de melhorar a intervenção e de fortalecer também aqui alianças. E, portanto, eu diria que esta é a minha primeira resposta. Não sei se o Jorge já perguntou para a primeira ronda ou se quer Sim, que. sim, sim, sim. Sim, porque nós vamos ter que ser também muito sintéticos, até porque temos o Sim, tempo muito controlado. Agradecer à Adriana mais uma vez, respondeu às questões e às preocupações do estudo e esta questão que é nova para nós, a questão da imigração e, sobretudo, novos grupos que estamos a atender nos serviços públicos e, portanto, há também necessidade de obter conhecimento sobre as particularidades dos grupos com quem nós trabalhamos e, obviamente, também orientar as intervenções de acordo com essas particularidades, ajustando os programas, quer de reinserção, quer de tratamento e de redução de danos a estas novas populações. Eu passaria agora a palavra ao Paulo Vitorino Fontes, também colocando-lhe as mesmas questões, portanto, quais foram as motivações, as razões e as preocupações deste estudo e também a que questões queriam responder, não é? O grupo de trabalho pretendia responder a que tipo de questões e, portanto, partilhando também um bocado aquilo que dá origem ao vosso estudo.
Bom dia, penso que me estão a ouvir. Então, Perfeitamente, obrigado. Paulo. Muito bom dia a todos e a todas que nos estão a ouvir e aqueles que ainda nos irão ouvir depois na gravação, em diferido. E queria dizer-vos que o nosso estudo, o nosso trabalho, é uma equipa de 4 pessoas, sou eu que estou cá, Paulo Fontes, mas temos a Lídia Fernandes, que é investigadora do Dinâmia e do ISCTE, o Hélder Fernandes, que é psicólogo e mestre em psicologia e um homem, digamos, do terreno da Associação Novo Dia, coordenador da Associação Novo Dia, e o João Mendes Coelho, psiquiatra, doutorando na Universidade de Minho, e que é um médico também que acompanha muitas pessoas em situação de sem-abrigo aqui na Ilha de São Miguel, e que são estes 4 autores que compõem este estudo. Eu queria vos dizer que o nosso artigo aqui no dossiê resulta de um estudo mais vasto, mais amplo, que é o estudo À Margem, a condição de sem-abrigo nos Açores, que foi financiado pelo Governo Regional dos Açores em 2021 e 2022. É um estudo, foi o primeiro estudo sobre as pessoas em situação de sem-abrigo nos Açores, insere-se no espírito e na lógica da estratégia da ENIPS, a Estratégia Nacional para as pessoas em situação de sem-abrigo, que aplicou o inquérito ENIPSA já 2 vezes no território nacional e que nos Açores nunca tinha sido aplicado. Nós propusemos esse estudo ao Governo Regional e complementámo-lo com outras ferramentas. Ou seja, o inquérito nacional é um inquérito quantitativo e nós complementámos com entrevistas e grupos focais, tanto com técnicos que intervêm com estas pessoas, como com as próprias pessoas em situação de sem-abrigo. Daí resultou já um artigo científico que foi publicado na revista Cidades, do ISCTE, e agora temos este capítulo do vosso dossiê. Digamos, e ainda estamos a programar mais um output, porque o estudo foi extremamente rico e como vão perceber, aqui no contributo que demos para o dossiê, trata-se essencialmente da questão da articulação entre a saúde mental e a questão da exclusão social, habitacional e os comportamentos aditivos. Então, neste trabalho específico para este dossiê, nós focámos-nos nesta relação, como o título do nosso texto indica, né? Exclusão habitacional, saúde mental e as novas substâncias psicoativas. Também referimos alguns consumos, digamos, já clássicos, ou seja, consumos das antigas substâncias, entre parênteses, entre aspas, mas o nosso foco foi perceber o impacto das novas substâncias psicoativas, denominadas de NSP, entre pessoas em situação de sem-abrigo nos Açores. As principais preocupações foram combater visões simplistas e moralizantes que atribuem à condição de sem-abrigo a escolhas pessoais ou a vícios. Ou seja, contrariar uma visão da sociedade assente muito no estigma de que estas pessoas estão na situação de sem-abrigo porque querem ou então por fruto de uma escolha pessoal. Nós percebemos, através da literatura e da análise bibliográfica, e também dos relatos e das histórias de vida, que a questão é muito mais profunda do que esta. A questão é uma questão também pessoal, mas acima de tudo estrutural e que tem a ver com todo o funcionamento da sociedade e não só com uma pessoa isolada, que não existe sequer essa pessoa isolada, a não ser num pensamento que a abstrai. Então, tentamos revelar outros fatores que estão por trás da situação de sem-abrigo, fatores estruturais, institucionais e relacionais, como a pobreza, a ausência de políticas de habitação, a fragilidade dos serviços de saúde mental e a forma como estes fatores contribuem para perpetuar a exclusão social. O estudo procurou, em suma, e sintetizando a minha resposta, a questões como que relação existe entre saúde mental, comportamentos aditivos e exclusão habitacional, em que medida as NSP, as novas substâncias psicoativas, alteram os padrões de consumo e vulnerabilidade social, e, por último, quais são os fatores de risco e fatores gatilho que precipitam ou agravam a situação de sem-abrigo. Penso que são estas as principais questões que nós pretendemos responder. Obrigado, Paulo. Mais uma vez, foi bem explícito relativamente às questões que orientaram
o vosso estudo. Eu passaria agora a palavra à Andreia Nisa, e também são as mesmas questões, não é? As motivações, as razões e preocupações do estudo e as questões centrais e as questões de partida também do estudo que vocês realizaram. Obrigada, Dr. Jorge. Também gostaria de começar por agradecer o convite, não só para integrar esta coletânea, que realmente parece muito relevante para o conhecimento, para a atualização do conhecimento sobre o consumo de substâncias em diversas dimensões, mas também para estar aqui hoje presente a poder comunicar um pouco o nosso estudo, alguns dos resultados e reflexões para onde estamos direcionados. O nosso estudo incidiu sobre o consumo de substâncias psicoativas em mulheres em contexto de privação de liberdade e, na verdade, ele integra um estudo maior que não só abrangeu a população feminina de um estabelecimento prisional, mas também a masculina. Mas, para este estudo em concreto, nós decidimos fazer uma espécie de um subestudo, onde só fomos trabalhar com os dados recolhidos junto das mulheres em privação de liberdade. E porquê? Um pouco na linha do que vinha, como começamos, com uma certa invisibilidade que este fenómeno assume do consumo de substâncias psicoativas em contextos de privação de liberdade. Até pelas próprias características destes contextos, que são contextos totais, são contextos fechados de difícil acesso, mas também estes comportamentos, o consumo de substâncias, é alvo de, eventualmente, de sanções disciplinares no contexto prisional. Portanto, é um fenómeno ainda mais escondido do que fora do contexto de privação de liberdade. E dentro deste universo, as mulheres ainda partem de uma situação mais invisível, até porque elas representam apenas 7% do total da população em privação de liberdade em Portugal. Então elas estão de alguma forma mais invisíveis, tanto na própria investigação, embora nos últimos anos já comecem a haver mais estudos sobre este contexto e também sobre as mulheres, mas ainda assim o foco ainda recai muito sobre a população masculina. Também as políticas públicas e as respostas de intervenção estão muito orientadas para a população em contexto de reclusão, a população masculina em contexto de reclusão. E um dos primeiros objetivos e motivações foi precisamente dar voz à realidade destas mulheres, mulheres em contexto de privação de liberdade e que simultaneamente consomem substâncias psicoativas lícitas ou ilícitas e às suas necessidades específicas. Diria que foi daqui o nosso ponto de partida para este estudo. Efetivamente, tivemos em conta a literatura que já existe, porque temos o INCAMP, o Inquérito Nacional sobre os Comportamentos Aditivos em Meio Prisional, e achámos que mesmo assim podíamos contribuir com esta informação mais segmentada por género e também por estabelecimento prisional, porque ainda é um pouco limitada esta diferenciação, o que pode dificultar o desenvolvimento de políticas públicas mais direcionadas, sobretudo, para esta população, porque as mulheres, efetivamente, têm desafios específicos no contexto de privação de liberdade. Muitas vezes vêm com trajetórias marcadas por histórias de violência, de exclusão social, de problemas de saúde mental, como apontou também alguns dos resultados do nosso estudo, e até também relacionado com o uso de substâncias psicoativas. E nessa linha pretendemos, como primeiro linha de investigação, analisar os padrões de consumo de substâncias psicoativas das mulheres em privação de liberdade, sendo que tivemos sempre como principal preocupação o cuidado de não reforçar estigmas nem associados ao género, nem associados ao consumo de substâncias psicoativas, nem à sua situação de reclusão. E também porque trabalhamos neste contexto e com esta população, a equipa de investigação, que hoje estou eu a representar, mas também agradeço a todas as colegas que estão envolvidas, teve especiais preocupações éticas. O estudo foi submetido a uma comissão de ética independente que avaliou o seu custo-benefício, o impacto do mesmo, não só para a produção de conhecimento, mas também para o bem-estar das participantes, e asseguramos a garantia de participação livre e esclarecida. Quando estamos a trabalhar num contexto de privação de liberdade, consideramos que ainda é mais importante reforçar junto das participantes que elas
são livres de não participar ou a qualquer momento poder abandonar o estudo sem que isso tenha qualquer consequência negativa para si. Começámos por fazer um consentimento, passar um consentimento informado, onde reforçámos todas estas dimensões. Também a garantia de anonimato, confidencialidade e respeito pelas participantes teve que ser muito assegurada, até porque estamos a falar de comportamentos, como disse no início, que podem ser alvo de sanções disciplinares. É difícil falar abertamente sobre algumas destas dimensões no espaço de privação de liberdade. E as participantes têm que ter confiança na equipa de investigação de que as suas respostas são anonimizadas e confidenciais. A nível também da metodologia, estabelecemos um protocolo de investigação rigoroso que teve que começar logo na construção do instrumento, socorremos de literatura já existente, houve revisão de pares e o próprio diálogo com as participantes sobre o instrumento, mas também depois na dimensão da recolha e análise de dados tivemos que continuar com um protocolo metodológico de investigação cuidado e reforçado. Pronto, de realçar, por último, que este estudo foi realizado no âmbito de um projeto que nós estamos a executar no estabelecimento prisional da Guarda, que é o projeto IMPAR, que é cofinanciado pelo ICAD e pelo Instituto Piaget, que também é nosso parceiro na investigação, e é implementado pela Associação Existências. Penso que respondi Sim, pouco às questões. Sim, depois, obrigado. quando falar talvez dos resultados, posso pormenorizar mais algumas dimensões do estudo. Sim. Obrigado, Andreia, pela síntese também. Eu gostaria de acrescentar relativamente a esta primeira ronda de questões, em que nós encontramos aqui uma relação entre três dimensões: a exclusão social, a saúde mental e os comportamentos aditivos e dependências, em três grupos específicos. Portanto, esta relação está bem presente. Nos três grupos específicos aqui refiro-me sobretudo ao grupo de imigrantes, estes imigrantes do sul da Ásia, depois aqui o outro grupo das pessoas em situação de sem-abrigo e depois das mulheres em reclusão. E, portanto, temos aqui três contextos de intervenção. O contexto da imigração no domínio comunitário, o contexto também aqui da intervenção de rua, sobretudo com os sem-abrigo, e depois o contexto prisional e, portanto, a intervenção em meio prisional. Portanto, estes três estudos também nos dão aqui já, como ponto de partida, também algumas orientações para três contextos de intervenção em comportamentos aditivos e, obviamente, com duas dimensões que estão sempre associadas em muitas das situações das pessoas com CAD que trabalhamos e que estão num momento de exclusão ou de pobreza, porque aqui isso foi referenciado, e também aqui a questão da dimensão da saúde mental, outra das nossas preocupações. Já vamos ver mais à frente os resultados, se dão orientações também de intervenção, e será uma questão final. Para já, eu retomaria também a questão, e pediria a palavra então à Adriana Curado, que nos falasse um bocadinho sobre os percursos metodológicos desse estudo, não é? Portanto, que metodologias escolheram e porquê, e o que é que fariam diferente se começassem hoje os projetos de investigação, se houve algumas questões que fosse necessidade de alterar, ou houvesse a necessidade de alterar, e de certa forma também responde se também alterariam também as questões de partida. Mas de qualquer das maneiras, queria um pouco partilhar-se connosco também estes percursos metodológicos do estudo. Obrigada pela pergunta. Então, nós partimos essencialmente, e penso que isso foi uma escolha muito natural, sendo um estudo de caso exploratório, tendo esta dimensão de estarmos perante um fenómeno emergente, a nossa escolha à partida foi qualitativa, porque a nossa ideia nunca foi quantificar ou medir comportamentos, nem abranger um grande número de pessoas. Portanto, partimos de um estudo de caso que decorreu ao longo de algum tempo, portanto, também houve aqui, ou seja, houve momentos formais da investigação de recolha de dados, mas depois, como foi um estudo feito em contexto comunitário, sendo a equipa de investigação composta pelas próprias profissionais que trabalham num serviço de redução de danos,
eu diria que há momentos formais de investigação e depois há toda uma série de interações que extrapolam o contexto de investigação, mas que de alguma forma estiveram ligadas. Já vou tentar explicar mais em que sentido. Portanto, nós partimos desta metodologia qualitativa também porque a ideia era co-construir sentido e relação, não é? E sendo que a metodologia qualitativa é muito mais adequada para mimetizar, se quiserem, a conversa que nós queríamos ter com esta comunidade em particular. De pessoas de Palesas que usam drogas e que estão inseridas no contexto do nosso serviço. E, portanto, começámos por entrevistas individuais, numa fase inicial, até para estabelecer aqui alguma base para as fases subsequentes. E, portanto, essas entrevistas individuais focaram-se necessariamente na trajetória individual de cada pessoa, sendo que é sempre uma experiência única. A partir desses resultados preliminares, que eu diria que os primeiros resultados que nós tivemos foram muito lacunares, no sentido em que nós não conseguimos ter uma visão clara sobre a trajetória havia muitas lacunas na nossa compreensão e daí decidimos partir para uma discussão de grupo, um grupo focal, tentando preencher as lacunas de primeira fase e colocando já algumas questões adicionais, como por exemplo as experiências de discriminação que nos interessava abordar e também eu acho que é sempre um tema muito sensível para abordar em investigação, não é? E até abordar de forma eficaz, não é? Como é que as pessoas nos podem transmitir as suas experiências ou as experiências da sua comunidade. E, portanto, nós fizemos depois isso, acrescentámos esse tópico no grupo focal e até fizemos um roleplay em que as pessoas podiam abordar as experiências de discriminação em vários contextos. Não precisava de ser necessariamente algo que tivesse acontecido com elas, mas poderiam contar-nos o que teria acontecido a alguém ou alguma situação que tivessem presenciado. Portanto, o estudo teve estas diferentes fases e num terceiro momento, que eu acho que é muito importante focar isto, porque nem sempre isso é praticado, foi um momento de evolução dos resultados aos participantes e à própria comunidade. E nós pensamos que é essencial num processo de base comunitária, com este cariz participativo, que haja que os próprios resultados sejam interpretados e analisados com a própria comunidade com a qual estamos a trabalhar. E, portanto, nós fizemos esse terceiro momento e houve, digamos, como eu disse há pouco, houve um processo também à medida, os momentos em que as pessoas tiveram a oportunidade de se pronunciarem também sobre o nosso serviço foram vários e houve uma adaptação ao longo do tempo do próprio serviço portanto, este momento final foi um momento em que as pessoas ainda conseguiram acrescentar várias coisas, nomeadamente até tópicos bastante sensíveis, como, por exemplo, a relação com as redes ilegais, as redes que muitas vezes estão ligadas aos processos de migração, ou até com as autoridades, com as polícias, e as pessoas contaram uma série de coisas porque já tinha havido este processo todo longo, cerca de 1 ano e meio, em que também se tinham estabelecido relações de maior confiança que não existiam de facto inicialmente quando nós fizemos as entrevistas individuais. E, portanto, houve esta dinâmica e eu espero pronto, que tenhamos conseguido passar esta ideia no próprio texto, que às vezes não é muito fácil de explicar, porque de facto não foi um processo feito por um investigador que veio da universidade, exterior a tudo isto, foi um processo também que exigiu estes múltiplos papéis dos diversos intervenientes. À pergunta o que é que faríamos diferente? É um pouco,
como é que é dizer? As limitações estão perfeitamente assumidas, é um pequeno estudo de caso, com uma amostra pequena, num contexto muito específico, num bairro histórico de Lisboa, que também é um bairro de muita imigração, que está a ser atravessado também por enormes desigualdades, em que há um contexto de pobreza significativo numa parte da população, em que há também processos de turistificação, gentrificação, portanto é um contexto que também é difícil e muitas vezes tem estado no, como é que é dizer, nos holofotes da comunicação social, como sabem, e até relativamente aos consumos em contexto de rua. E, portanto, há toda esta envolvente que não é repetível, nesse sentido, a abordagem qualitativa dá-nos muita riqueza e muita profundidade, mas não é extrapolável para outros contextos, ou pode não ser exatamente extrapolável. E também há uma limitação que nós assumimos desde logo e que foi também discutida com os participantes do estudo, que foi nós não conseguimos chegar a nenhuma mulher. Todos os participantes foram homens, o que também está relacionado com o perfil das pessoas que acedem ao nosso serviço. No caso da população nepalesa, é escasso o nosso contacto com mulheres que usam drogas nesta comunidade. E, portanto, aquilo que nos foi dito foi que as mulheres, de facto, há um estigma enorme. Também há nas mulheres portuguesas que usam drogas, não é? Mas que é ainda mais agudizado na comunidade nepalesa. Portanto, não quer dizer que não haja mulheres que usem drogas, elas estão em contextos privados e raramente têm a exposição pública e o risco de acederem a um serviço e de serem vistas é muito elevado e por isso nós de todo não conseguimos chegar a elas, nem elas a nós. E portanto há essa lacuna. Gostaríamos de um dia poder complementar e até ter capacidade de fazer alguma coisa neste campo. Mas, portanto, é isto, é um estudo e depois também há, ou seja, este estudo correu entre 2022 e 2024, depois também há todo o clima e todas as políticas de migração que, como sabem, há uma alteração em curso, há uma alteração do próprio discurso público sobre as migrações, e particularmente sobre estas comunidades. Há um clima social que se vive relativamente à migração que se alterou em relação ao momento em que nós fizemos o estudo. Portanto, nós pensamos que se hoje fizéssemos uma nova ronda, e até temos vontade, vamos ver se conseguimos fazê-lo ou não, se fizéssemos uma nova ronda deste estudo e perguntássemos às pessoas o que é que estão a vivenciar, eu penso que iríamos ter reflexos destas mudanças políticas e sociais de que eu estou a falar. Vamos ter a oportunidade mais à frente de falar dessas dimensões, Exato. Então, que é um mote, fico-me por aqui para já. Sim, sim, que vamos falar no final obrigada. desta adaptação, que é muito interessante, também desse ponto de vista, é que o estudo e que o vosso estudo depois poderá dar origem a um outro projeto de investigação, até para clarificar e aprofundar essas questões. Eu passaria então a palavra ao Paulo para que também respondesse a esta questão dos percursos e da trajetória metodológica, se também foi um estudo qualitativo e de que forma foi desenvolvido, se também o desenvolveu por fases, se tiveram dificuldades e que momento é que tiveram essas dificuldades e como é que reagiram a essas dificuldades e ultrapassaram essas dificuldades, e se hoje tivessem que começar, se o fariam diferente ou se não, ou se dão continuidade a esse projeto. Paulo, a palavra é tua. Sim, de uma forma geral e também sintética, eu penso que a estratégia metodológica do nosso estudo continua adequada. Ou seja, a nossa estratégia é uma estratégia mista, em que recorremos a metodologias quantitativas e qualitativas. Começámos com bibliografia, análise bibliográfica e documental. Depois implementámos um inquérito online, o inquérito, o mesmo que foi implementado no país todo pela estratégia NIPSA. Aplicámos esse inquérito junto das câmaras municipais e dos assistentes sociais de zona
da ação social aqui dos Açores, e depois fizemos então uma parte qualitativa de entrevistas e grupos focais, tanto a pessoas em situação de sem-abrigo como a técnicos que trabalham com essas pessoas. Ou seja, tentamos ver os dois lados da moeda, com o mesmo guião de perguntas nos grupos focais, tentamos ver as várias perspectivas do problema. Mas tivemos uma base empírica também de dados recolhidos estatísticos. Ou seja, penso que esta forma mista é mais rica, permite fazer aqui, estudar melhor a complexidade e a multidimensionalidade do fenómeno. Tentámos dar ênfase às perspectivas estruturais, para além das perspectivas pessoais, as estruturais e institucionais que condicionam a situação, o processo de exclusão social e conduz à situação de sem-abrigo. Como dificuldade, posso relatar que nós temos muita dificuldade logo de início com o próprio conceito de sem-abrigo, ou seja, de pessoa em situação de sem-abrigo. O conceito divide-se em dois subconceitos, o sem-teto e o sem-casa, e os próprios técnicos que trabalham e técnicas que trabalham, assistentes sociais no terreno, tiveram dificuldade em interpretar o conceito e responder coerentemente, né, ou de uma forma verdadeira a esse conceito. O que é que foi preciso fazer? Foi preciso haver contatos pessoais, telefonemas, contatos pessoais com várias ilhas para tentar explicar o conceito. E dou um exemplo muito rápido. A questão do sem-teto. A questão do sem-teto é mais visível, que é aquele que normalmente está na rua, ou então ou quase na rua, assim, em ruínas, ou em carros ou abandonados, mas o sem-casa, que digamos que, por exemplo, as pessoas que dependem de subsídios para a renda da Segurança Social não estavam a ser consideradas sem-abrigo nessa categoria. Porque tivemos que fazer uma pedagogia do conceito. Tentámos fazê-la depois ao longo, com os outputs do projeto. Tentámos fazer vários lançamentos de dados na comunicação social, explicar bem os conceitos que estavam em causa para fazer essa pedagogia social. Mas ela começou logo inicialmente com os próprios técnicos com problemas na recolha dos dados. Ou seja, se nós não tivermos esta preocupação de especificar bem os conceitos e as práticas metodológicas, o projeto pode ser enviesado logo desde o início. No entanto, penso que conseguimos ultrapassar essas dificuldades e hoje, penso, este foi o primeiro estudo que se fez nos Açores, é um estudo que pretendeu ser mais do que exploratório e já conjugou várias metodologias, mas precisa de ser publicado, comparado com outros ao longo do tempo, ou seja, precisaríamos de implementar outra vez a mesma metodologia e poderíamos aqui fazer algo diferente, tentar alargar o âmbito de recolha, por exemplo, com monitorização mais sistemática e laboratorial, por exemplo, destas novas substâncias. Mas isto aqui implicava outro tipo de parcerias e outros tipos de recursos, como acesso a laboratórios e a financiamento que pudesse ampliar a nossa pesquisa. E penso que, de um modo geral, foram esses as nossas opções metodológicas. Obrigado, Paulo. Passava a palavra também à Andreia e que partilhasse connosco estes percursos, estas trajetórias e também as dificuldades e se hoje também alterariam este percurso ou moderariam alguma das fases do processo de investigação. Bem, isso alterar, quando nós acabamos um estudo, geralmente queremos começar tudo de novo, não é? Mas relativamente à principal questão que nós queríamos analisar, que era o padrão de consumo de substâncias psicoativas, nós tomámos alguma opção que é que queríamos analisar dois períodos, o período anterior à privação de liberdade e o período durante a privação de liberdade, até para perceber eventuais mudanças que podiam aqui haver. Nesse sentido, o estudo que melhor se adaptaria às questões que pretendíamos explorar seria precisamente um estudo de natureza descritivo e também de natureza exploratória, até porque queríamos, para além de pôr em confronto o período anterior e durante a privação de liberdade, pretendíamos também identificar aqui alguns fatores que podem estar associados a esse consumo ou à sua cessação
E por isso também fizemos aqui algumas explorações nesse sentido. Efetivamente, queríamos que o estudo também tivesse direcionado para o terreno, até porque ele foi feito no âmbito de um projeto de intervenção e também não só para que possa ficar para a construção de políticas públicas e de intervenções mais direcionadas, mas também para a própria intervenção do projeto possa ser mais focalizada para as dimensões que são aqui necessárias de trabalhar e para as necessidades da população com que trabalhamos. Nós, no nosso protocolo de avaliação, definimos então que o questionário seria de autopreenchimento, o que aqui foi alguma dificuldade. Pelas características da população com que trabalhamos, temos um elevado número de pessoas com baixa literacia. E baixa literacia, inclusive de não conseguir não saber ler nem escrever, o que iria inviabilizar que a pessoa pudesse preencher autonomamente o questionário. Tivemos que tomar uma opção e a equipa decidiu que quem não pudesse preencher autonomamente não iria integrar o estudo pela dimensão dos comportamentos, como disse, serem de alguma forma muito escondidos e da pessoa poder não se sentir livre para fazer essa partilha com a pessoa que estivesse a recolher os dados. Ou seja, de futuro, continuando a implementar este estudo, temos que resolver esta dimensão, adaptar outras formas de recolha ou outra dimensão que possa contemplar também esta parte da amostra que não pôde entrar relativamente à baixa literacia. O nosso questionário tinha, digamos que, 3 partes. Começava por uma dimensão sociodemográfica, onde questionávamos sobre idade, nacionalidade, habilitações literárias, estado civil, situação ocupacional. Depois, uma dimensão da sua situação jurídica, nomeadamente se a pessoa estava presa por crimes relacionados ou não com o consumo de substâncias psicoativas, e também a parte da medida de autorrelato para a avaliação dos padrões de consumo e o estilo de vida. Isto sempre a 2 tempos, antes e durante o período de privação de liberdade. O que fez aqui com que nesta parte da medida de autorrelato o questionário ficasse maior do que aquilo que, no nosso entender, seria o desejável para este instrumento. E este seria um desafio na continuidade do estudo, é conseguir aceder ao mesmo volume de informação, mas com um instrumento que pudesse ser mais reduzido, porque efetivamente é difícil questionar sobre padrões de consumo, tem que se ter determinados cuidados, não é? Tipo as próprias escalas que vamos utilizar, e tentar ser sintético foi aqui um dos principais desafios. Relativamente à análise dos dados, recorremos ao SPSS e um ponto também que seria, pronto, que é uma dificuldade, uma limitação, digamos, é o número da amostra. Nós temos uma amostra maior junto à população masculina, mas temos uma amostra mais pequena na população feminina, até porque este estabelecimento prisional em concreto tem poucas mulheres em cumprimento de pena e das que estão a cumprir pena neste estabelecimento há muito baixa literacia. Ou seja, nós alcançamos 91% da amostra elegível, ou seja, daquelas que reuniam condições para autonomamente poderem preencher o instrumento. Mas ainda assim o nosso N foi de 20, o que é aqui um desafio, uma limitação, e seria interessante continuar a replicar este estudo noutros momentos. Seria interessante também melhorarmos o instrumento e podermos aplicar noutros estabelecimentos prisionais, para também que houvesse aqui não só uma maior amostra, mas também perceber até algumas diferenças que podem existir de acordo com a mudança de estabelecimento. Por isso será aqui os desafios para a continuidade do estudo prendem-se com estas dificuldades, e também algo que nós gostaríamos de perceber, mas que é difícil, a manutenção. Nós encontramos alguns comportamentos que cessaram, por exemplo, a nível do consumo. Algo que gostaríamos de perceber é a sua manutenção ou não no tempo. Isso também seria aqui um desafio para um estudo de continuidade, de follow-up, digamos assim.
Obrigado, Andreia. Nós verificamos aqui que há várias opções metodológicas no vosso trabalho, desde metodologias qualitativas, passando pelas mistas até às quantitativas, que estão adequadas aos vossos objetivos de investigação e também que se adequam aos grupos das vossas amostras. Fica também aqui a necessidade de alargar em alguns momentos os vossos estudos e também dando-lhes continuidade. Portanto, e serão as próximas etapas que vocês poderão optar e por ter uma maior abrangência também dos estudos e também a continuidade a algumas das questões que ficaram por responder. De qualquer das maneiras, há aqui várias opções muito interessantes, do ponto de vista qualitativo, a questão do estudo de caso e também do grupo focal, sobretudo como uma população migrante, a questão da metodologia mista, aqui com as pessoas em situação de sem-abrigo, e aqui um estudo mais de cariz quantitativo, exploratório, até descritivo, junto das mulheres em contexto prisional. Isto são várias opções que nós, obviamente, poderemos ter também relativamente a estes grupos, sabendo que são grupos muito difíceis às vezes de contatar e que temos que adequar as metodologias também às suas próprias dificuldades, aos seus próprios discursos e aos contextos. Isto vocês foram falando também dessas dificuldades de acordo com a figura com quem estavam a trabalhar ou a entrevistar, neste caso, no processo de investigação. Passando agora à terceira ronda de questões, eu voltaria agora à Adriana e agora vamos falar um pouco do impacto dos vossos resultados, dos resultados das vossas investigações, dos vossos estudos. Como é que vocês olham para esses resultados e os relacionam com as práticas, com a política, com a comunidade científica? Que impacto é que isto pode ter ao nível das práticas? Eu acho que sim, que aqui do ponto de vista da prática vocês já foram dando algumas luzes, mas que impacto podem ter, e, no fundo, no contexto político e até a própria comunidade científica. Na comunidade científica em CAD, isto é muito importante, até porque eu falei há pouco de poucos estudos, da escassez de estudos nesta área, com esta temática, que isto é uma área lacunar na investigação em CAD, exatamente porque há uma grande preocupação com estudos na área clínica e do ponto de vista epidemiológico, mas aqui a nível social e sobretudo com estes grupos que são pouco trabalhados e que encontram-se, digamos, numa dimensão oculta do ponto de vista da investigação, mas que também do ponto de vista da intervenção também se tem dado, temos sido incapazes também de dar uma relevância a esses grupos, de chamar a atenção para as particularidades destes grupos e que isso possa estar refletido nos nossos programas, nos nossos planos estratégicos e nas políticas. Obviamente que nós no ICAD temos vindo a chamar a atenção, mas temos que ter mais evidências científicas e, portanto, só podemos suportar as nossas propostas do ponto de vista da intervenção, do ponto de vista da política, com estas evidências científicas. E, obviamente, que estes três tipos de estudo, que são três grupos muito, muito específicos também, temos que olhar para eles. Até a questão da habitação vai nos obrigar, a falta de habitação, sobretudo para estes três grupos, é uma preocupação dos interventores e dos profissionais de saúde em CAD, que hoje debatem-se com essa questão, não é? A falta de alojamento, a falta de habitação. Sabemos isto não é apenas para os grupos de fragilidade, é para a população em geral, mas sobretudo com estes três grupos, estas questões acrescem. E dito isto, pronto, passava então a palavra à Adriana, que falasse um pouco dos resultados, que resultados obteve e que impacto é que podem ter na intervenção, na política e na comunidade científica. Obrigada pela pergunta. Eu vou tentar aqui ser o mais sintética possível, porque também penso que é importante que possamos ouvir as questões e comentários de quem nos está a ouvir. Portanto, eu diria que houve três momentos de recolha de dados, entrevistas iniciais, grupo focal e depois o grupo de discussão e devolução dos resultados, que também acabou por funcionar como um momento adicional de recolha de contributos, digamos assim. Os resultados foram trabalhados, foi feita uma análise temática em conjunto destas três fases para responder a categorias ou a temas que nós tínhamos previamente definidos. Eu, muito sinteticamente, vou dizer alguns dos principais resultados e depois a nossa própria reflexão sobre o processo. Portanto, como disse há pouco, todos os participantes foram homens, relativamente jovens, na faixa dos 20 e 30 anos, portanto, mais novos do que usualmente são as pessoas que acedem aos nossos serviços, com percursos de migração longos, ou seja, Portugal não seria o primeiro destino, mas teriam passado por diversos outros
países europeus até chegarem a Portugal e a Lisboa, com percursos marcados por exploração económica, laboral e com processos de regularização em curso e com muitas dificuldades nestes processos. Portanto, participantes em situação de sem-abrigo, portanto também cruza aqui com outra dimensão, todos eles estavam em situação de sem-abrigo nas suas diferentes tipologias, em tendas, em casas sobrelotadas, em diversos contextos, na rua, e com muitas dificuldades a acederem a contratos de trabalho, e sendo que o contrato de trabalho nesta situação é algo que depois contribui para a perpetuação de ciclos de exclusão, porque a pessoa não consegue chegar à regularização. Pronto, e isto ainda estamos a falar da anterior lei, que permitia que se as pessoas tivessem contrato de trabalho, que a certo ponto, e fizessem descontos, a certo ponto conseguiriam obter a regularização. Isso agora já estamos numa outra política. O acesso à saúde, inicialmente havia um desconhecimento muito grande sobre os mecanismos de acesso à saúde, a obtenção do número de saúde, etc. Mas ao longo do estudo houve uma atuação neste campo e as pessoas efetivamente conseguiram concretizar esse acesso. Estamos a falar do SNS, não estamos a falar dos nossos serviços que não exigem sequer nenhum documento ou identificação para a pessoa aceder, estamos a falar do acesso ao SNS nos seus vários níveis de cuidados e, portanto, ao longo do tempo percebemos que com a mediação comunitária e o apoio de associações como a nossa e de equipas como a nossa, as pessoas conseguiam efetivamente aceder. Depois, a questão do consumo. O ponto de entrada no nosso serviço foi, sobretudo, pelo consumo, ou seja, pelo acesso a um espaço mais seguro de consumo, a sala de consumo assistido, e num primeiro momento o interesse era sobretudo este, mas depois com a intervenção da equipa, porque percebemos isso no momento inicial, que a nossa comunicação enquanto equipa também estava a falhar, as pessoas puderam progressivamente ir fazendo uma utilização mais vasta dos nossos serviços e até desta mediação comunitária para acederem a outros serviços fora. Pronto, isto foram as principais conclusões, assim, resumidamente. Em termos daquilo que para nós também foi um processo de aprendizagem, nós queremos salientar esta dimensão, esta valorização que fazemos do processo de investigação enquanto processo participativo, que pode ele próprio gerar ou ser o motor para mudanças e adaptações nos serviços. Pensamos que este é um ponto importante e que também pode ir daqui para estes processos acontecerem em mais serviços nesta área. Portanto, é chamada investigação-ação. Depois, há outra coisa que também gostaríamos de reforçar, que é esta ideia de que quando são criadas as condições de participação e quando é construída esta base de confiança, há um enorme desejo das pessoas em participarem em processos, incluindo em processos de investigação. E, portanto, isso parece-nos importante salientar, mesmo que as pessoas estejam a vivenciar contextos de muita precariedade. Portanto, é possível fazer estes processos de participação, não tem que ser necessariamente agregados a um processo de investigação, mas eu acho que os nossos serviços ainda estão muito pouco orientados para estes processos participativos, para a criação de assembleias de utentes, de momentos de participação, de mecanismos de participação, de envolvimento dos próprios pares nas equipas, portanto, é toda esta dimensão. Depois também queria novamente aqui focar esta dimensão e penso que os colegas também falaram disto de alguma maneira. É muito importante, importantíssimo as mudanças que nós possamos fazer no funcionamento e na organização dos nossos serviços, mas nós não podemos ignorar estes fatores estruturais, macro das políticas, que efetivamente moldam ou podem moldar o acesso, os processos de regularização e até o olhar público e social que nós temos sobre esta temática da migração. Portanto, não queria deixar de salientar, nós podemos atuar enquanto profissionais nos nossos serviços, mas também há todo este
outros fatores que estão para além e que condicionam as trajetórias das pessoas e as condições de vida. E, portanto, é preciso reconhecer esta interseção de fatores. Claro que nós os nossos serviços têm um perfil de especialização na área das drogas, como é natural, mas de facto nós não podemos achar que o consumo por si só, ou o consumo em si, produz risco isoladamente das condições de vida ou de outras estruturas, não é? E, portanto, o foco não pode ser exclusivamente na trajetória individual. Eu penso que já disse aqui várias coisas, se calhar passo a palavra para termos tempo também de ouvir pequenas. Com certeza. Passaríamos já a palavra de imediato ao Paulo, e portanto que explorasse um bocadinho que aqui também os resultados e as dimensões desses próprios resultados e que, no fundo, que impacto é que isto pode ter ou não, do ponto de vista da intervenção e também na própria política. A colega anterior já deu um bocado um mote para isso, portanto, de algumas questões que nós poderemos introduzir aqui na política pública e do vosso caso, porque a questão do sem-abrigo é muito importante. O sem-abrigo tem vindo a crescer. Queria-vos dizer que dos dados que nós temos do nosso relatório de reinserção no ICAD, tem havido um aumento progressivo e considerável nos últimos anos, desde 22, 23 e o ano passado. Obviamente que nós não temos a capacidade de registrar toda a informação. E às vezes o registro da informação tem a ver também com a definição do conceito do sem-abrigo e do sem-teto. Isto muitas das vezes também merece uma profundidade aqui na análise do conceito e no registro da informação nas plataformas informáticas que nós temos no ICAD, porque se o ano passado se falava que nós teríamos mais de 700 pessoas em situação sem-abrigo acompanhadas pelas equipas de reinserção, eu julgo que esse número será maior e provavelmente os dados de 25, quando nós tivermos a oportunidade de trabalhar em 26, vai ultrapassar claramente as 1000 pessoas em situação sem-abrigo com comportamentos aditivos que estão a ser acompanhadas pelas equipas de reinserção. Isto também nos preocupa. Nós vamos ter a oportunidade de alguns profissionais que estão aqui connosco também colocar algumas questões desse ponto de vista. O que é que nós poderemos melhorar? Não é uma questão fácil, como é óbvio, é muito difícil, é uma questão macro também, mas nós, enquanto profissionais e interventores, o que é que poderemos contribuir? Estes estudos também, e estas evidências científicas, também podem ser orientadas nesse sentido. E por isso, passo já a palavra para esta questão dos resultados. O que é que eles nos dão? Que luzes é que nos dão também para o futuro? Obrigado, Dr. Jorge. Penso que o Dr. Jorge já lançou aqui vários desafios. Ou seja, é difícil de medir o impacto. Sabemos isso na investigação social, é difícil de medir o impacto. E penso que podemos ter esperança de ele até ser maior do que aquilo que nós prevemos. No entanto, a nossa preocupação, como também já pude referir, foi, ou seja, dar ênfase aos vários tipos de causas que podem ser atribuídas à situação de sem-abrigo, neste caso relacioná-las também com as questões ou então, podemos dizer melhor, conseguimos identificar 3 grupos de causas, umas ligadas às questões do rendimento e da proteção social ou da falta da proteção social, a outra, muito importante, que é ligada à habitação. A questão do sem-abrigo é uma questão de falta ou de habitação ou de habitação inadequada, e a um outro grupo de causas ligadas à saúde e especificamente à saúde mental, e no caso aqui do nosso contributo, à questão dos consumos de substâncias, principalmente as novas substâncias psicoativas. Ou seja, dentro da saúde temos, que é um chapéu mais vasto, também temos a questão da saúde mental mais específica das pessoas em situação de sem-abrigo e o cruzamento com o consumo de substâncias. Nós pretendemos assim, ou seja, complexificar o fenómeno, mostrar que ele não é só fruto de uma opção individual, ou muito menos de uma opção individual, e aumentar a compreensão científica sobre a intersecção entre exclusão social, saúde mental e consumo de substâncias. E influenciar políticas públicas, promovendo uma visão central na saúde pública, uma visão centrada na saúde pública e não na criminalização,
que melhore as práticas de intervenção social e clínica, através de estratégias mais integradas entre serviços de saúde mental, adições, habitação e apoio social, e que combatam o estigma social. Ou seja, a nossa proposta, o nosso objetivo é favorecer maior compreensão do fenómeno que vá de encontro a uma intervenção sobre o fenómeno integrada em várias áreas. Promovendo que é uma ideia que já é divulgada pela Organização Mundial de Saúde desde o século passado, vejam só, de que os comportamentos aditivos são um problema de saúde e não um vício ou um problema moral ou da vontade individual. Ou seja, e nós ainda temos muitas resistências junto de profissionais de saúde, junto de psiquiatras, junto da população em geral, nem se fala. Ou seja, temos muitas resistências em considerar os comportamentos aditivos como um problema de saúde. E esse também é um nosso objetivo com estes estudos, mas também, ou seja, por um lado, o nosso objetivo é aumentar a compreensão científica, e por isso fazemos publicações, agradecemos a oportunidade de ter participado neste dossiê, mas também pretendemos alargar o conhecimento ao nível do senso comum, da população em geral, da comunidade. Ou seja, a ciência tem que baixar à terra, ao senso comum, ela é feita na sociedade e tem que voltar à sociedade. Ou seja, a ideia aqui, e para isso o que é que pretendemos fazer? Estamos a fazer aqui este momento de conferência, que penso que é muito importante, porque poderá chegar também a pessoas que não são só os profissionais da área, mas também, eu pessoalmente, e a Associação Novo Dia, onde trabalhei 20 anos, antes da carreira académica, sempre tive essa preocupação, e nós tivemos, de fazer uma certa pedagogia social. Ou seja, nunca negar um convite de um jornalista para falar sobre estas questões, tentar dar a volta aos preconceitos que até nos são perguntados por esses mesmos jornalistas, e fazer várias intervenções, aquelas que forem possíveis, ao longo dos anos, nos órgãos de comunicação social. Ou seja, isso também tem sido feito, e penso que é muito importante estas iniciativas que possam aumentar o impacto do conhecimento que vai sendo produzido, e fazendo com que diminua o estigma social, contribua para uma melhor resposta articulada a estes fenómenos complexos, e que as pessoas compreendam melhor a situação e reduzam, em suma, o sofrimento das pessoas que estão em situação sem abrigo. Penso que são estas as principais... Obrigado, Paulo. É uma boa síntese. A questão de trabalhar o estigma e, portanto, combater o estigma que está relacionado a estas figuras, melhorar e aumentar a compreensão aqui científica, que possa influenciar as políticas públicas, a questão da literacia em CAD e nestas áreas da exclusão e vulnerabilidade também muito importante, e a pedagogia social, e trabalhar aqui com os órgãos de comunicação social e fazer essa divulgação. O reforço da perspectiva de saúde pública, quem trabalha nesta área, e um pouco terminar definitivamente com uma perspectiva moralista que às vezes ainda persiste nos modelos de intervenção. E depois, uma das áreas que nós no ICAD temos vindo a reforçar, que tem a ver com as respostas articuladas em rede e baseadas em modelos integrados. Isso também é uma das grandes apostas, portanto, reforçar ainda mais o nosso modelo de respostas integradas. Eu passaria agora a palavra à Andreia, também um pouco para falar dos resultados do seu trabalho e o impacto, não é? Que podem ter do ponto de vista da intervenção, do ponto de vista da política, e também o que é que trazem de novo à comunidade científica. Sim, obrigado, Dr. Jorge. Eu gostaria muito brevemente de apresentar realmente alguns resultados, porque eles também são importantes para se perceber o impacto que nós percebemos aqui com o nosso estudo e algumas recomendações a que chegamos. Mas não antes, sem começar por dar aqui algumas notas sobre as participantes, sobre a sua caracterização. Nós trabalhamos com um grupo de mulheres em privação de liberdade com uma idade média de 39 anos, maioritariamente de nacionalidade portuguesa, 89%, com muito baixa literacia, e a maioria encontrava-se em estado civil de separada. A situação profissional dominante antes da entrada em contexto de privação de liberdade era de estar a trabalhar. 65% das mulheres estava a trabalhar, e a maioria dos crimes pelos quais
estão em cumprimento de pena, são crimes contra o património e Apanho 2 computadores. crimes relacionados com as substâncias psicoativas ilícitas. Quanto aos resultados em si, eu queria fazer aqui uma apresentação primeiro do momento antes da entrada no contexto de privação de liberdade, do seu padrão de consumo. 50% das mulheres eram fumadoras, 65% consumiam álcool, não especificando aqui um padrão necessariamente problemático nesse consumo, e 35% das participantes afirmam que consumiam drogas ilícitas antes da entrada no contexto prisional, sendo que as substâncias mais consumidas eram cannabis e cocaína, com 86%, seguido da heroína e do MDMA, com 43% das participantes a afirmarem consumo nestas substâncias. Quanto à frequência do consumo, 30% das participantes reportavam um consumo ocasional de substâncias psicoativas e 20% um consumo diário. Com a entrada no contexto de privação de liberdade, efetivamente nós observamos que houve uma diminuição do número de mulheres consumidoras e também da frequência de consumo. Relativamente às substâncias ilícitas, apenas na cocaína, cannabis e metadona sem receita foi apresentado consumo durante o período de reclusão. Quanto às substâncias psicoativas lícitas, no tabaco e no café houve manutenção do consumo e no álcool cessou esse consumo. Pois, como devem saber, o consumo de álcool não é igualmente permitido em contexto de privação de liberdade. Por isso houve aqui uma mudança do padrão de consumo nas substâncias ou mesmo a sua cessação com a entrada em contexto prisional. Relativamente à situação de saúde destas mulheres, quando entram no contexto de privação de liberdade, 40% reporta que já havia condições clínicas pré-existentes. Ou seja, estamos aqui a trabalhar com uma população que já apresenta níveis de saúde que merecem preocupação e cuidados específicos. E destas, 20% afirma que tinham um diagnóstico associado à saúde mental. Quanto ao ingresso em programas de tratamento para o consumo relacionados com o consumo de substâncias psicoativas, antes da reclusão, 10% destas mulheres já tinha frequentado algum programa e este número muda para 40% durante o período de reclusão. Durante o período de reclusão, 40% das mulheres que participaram no estudo ou frequentaram ou estão a frequentar um programa de tratamento e atribuem uma classificação de muito importante ou de importante a estes programas de tratamento para o consumo de substâncias, relacionado com o consumo de substâncias. Agora, o impacto. Bem, é sempre difícil termos a percepção do impacto, até porque é um estudo que ainda está em desenvolvimento, ainda vai haver mais outputs, nomeadamente da amostra da população masculina, mas desde logo para a própria equipa de intervenção, pretendemos desenhar aqui estratégias que sejam de intervenção que sejam mais eficazes e, acima de tudo, mais sensível à dimensão de género em contextos de privação de liberdade, e também pretendemos melhorar o conhecimento sobre o padrão de consumo das mulheres em privação de liberdade, que nos permita também desenvolver programas, desenvolver respostas mais ajustadas às suas necessidades, isto para aplicação no trabalho da nossa equipa, mas que possa também beneficiar o trabalho de outras equipas e de outras respostas que também trabalham neste contexto. Gostaríamos de ter aqui também que o nosso estudo tivesse um alcance e um impacto que conseguisse, de alguma forma, disseminar-se ao ponto de poder influenciar ou de poder haver uma reflexão na construção de políticas públicas que efetivamente sejam sensíveis às especificidades do género no contexto de privação de liberdade e, nomeadamente, a mulheres que estão em contexto de privação de liberdade e que utilizam ou utilizaram substâncias psicoativas, nomeadamente quando pensamos programas e medidas de apoio psicossocial, de reinserção, medidas habitacionais, como já foi aqui referido, que sejam também pensadas tendo em conta as especificidades das mulheres em privação de liberdade. Para além disso, gostaríamos ainda que este estudo pudesse, de alguma forma, ser uma ponte para outras colaborações com outras equipas, com outros contextos de privação de liberdade, onde se possa replicar, onde se possa alargar este estudo, onde se possa melhorar
este estudo e também com outros colegas que possam também integrar e replicar o estudo. E um próximo passo seria importante, então, definirmos programas mais orientados com algumas das conclusões que analisamos, mas também podermos avaliar esses programas e podemos avaliar os impactos que percebemos neste estudo relativamente, por exemplo, à cessação do consumo de substâncias, como já referi, se mantém no momento após a saída do contexto prisional. Seriam algumas dimensões que seria importante também aqui percebermos. Obrigado, Andreia, pelas sugestões também. A questão de replicar o estudo e ter uma abrangência maior e, portanto, não ser tanto local, mas até de ser um estudo até de âmbito mais nacional, era necessário. Também a questão da avaliação é outra das questões. Nós temos que melhorar a avaliação também dos programas, das respostas e também avaliar também os próprios serviços públicos. Temos que ter uma avaliação mais concreta, por exemplo, dos programas de respostas integradas e uma avaliação global, ou seja, quais são os ganhos em saúde e os ganhos sociais destes programas. Sabemos que alguns estão relacionados com a melhoria da proximidade destas populações aos serviços de saúde, de outra forma isso seria quase impossível. Também a melhoria da qualidade de vida, mas temos que ter evidências mais concretas e também quantificáveis, portanto tem que ser mais mensuráveis e essa é uma das dificuldades. Dito isto, passaríamos então para a última ronda de questões e depois de seguida deixávamos aqui um espaço também para que os participantes possam colocar. Algumas questões estão a ser colocadas, não tão diretas, já temos 3 ou 4 questões que eu estou aqui a visualizar, mas são questões mais globais e teremos tempo de responder a cada uma delas. Neste momento, a questão que eu colocaria é que recomendações é que vocês deixam aos profissionais de saúde, onde é que eles devem investir a partir destes contextos de investigação, onde é que eles devem investir aos decisores políticos e também aos serviços públicos, às entidades públicas. O que é que aqui elas podem melhorar a partir das conclusões dos vossos trabalhos? E passaria também já a palavra à Adriana. Mesmo eu, como estando a trabalhar no serviço público, o que é que poderia recomendar aos nossos serviços, ou então aos programas de respostas integradas, a quem trabalha nesta área, quem trabalha em casa, a partir do vosso estudo, o que é que poderá ser melhorado? Obrigada. Vou tentar ser. Sim, até porque eu vou ser mais Sim. completo na minha questão. Nós hoje temos assistido a uma maior procura, obviamente, de pessoas imigrantes. Logo as dificuldades do ponto de vista cultural, as dificuldades até do ponto de vista da língua, as barreiras linguísticas, também aqui surgem. O que é que nós poderemos fazer para melhorar a adesão destas pessoas? Porque há alguma desconfiança relativamente aos nossos serviços. E, portanto, nós também temos que melhorar aí a nossa capacidade ao nível da oferta e que possa também melhorar aqui a questão da procura dos nossos serviços por esta população, não apenas esta em particular no Palesa, mas de certa forma a população imigrante que tem vindo a aumentar também nos serviços públicos de uma forma em geral. Eu vou tentar ser muito sintética porque já tinha tentado integrar algumas destas recomendações na resposta anterior. Eu penso que há esta questão da mediação cultural e linguística, que penso que em Portugal os serviços de saúde em geral e os nossos serviços de drogas, sejam serviços públicos ou serviços geridos por associações ou ONGs, penso que tem que haver um maior investimento nesta mediação cultural e linguística, ou seja, a integração de mediadores culturais nas equipas, e isso de uma forma formal, que não seja só apenas voluntária ou acho que isso é muito importante, até porque é isso, nós estamos a ter, nós temos à volta de 30% de utentes na sala de consumo, ou tínhamos os últimos dados que estão já analisados, oriundos destes países do sul da Ásia, portanto é uma presença considerável e que tem que levar à atuação das equipas das instituições, não é? Pronto, há essa parte. Depois há uma outra parte que é a participação em saúde, não é? De uma forma também mais ampla. De facto, a implementação de mecanismos de participação que eu acho que ainda é escassa.
E penso que isso pode ajudar os serviços da sua própria adaptação, porque não há receitas universais e cada serviço também tem que fazer o seu caminho. Pronto, acho que é abordagens de baixo limiar, que estão muito enraizadas nos serviços de redução de danos, mas eu penso que era útil que outros serviços também pudessem trabalhar na questão das barreiras de acesso, não é? Barreiras administrativas, barreiras de horários, não é? Portanto, barreiras na própria linguagem que usam. Portanto, eu penso que é possível trabalhar nessas questões também. Claro que aqui é muito importante, até dada a dimensão que os nossos serviços são muito especializados, esta dimensão do trabalho em rede, de articulação, é importantíssima porque nós temos de olhar para a situação da pessoa de uma forma mais ampla do que apenas para o consumo. E penso que isso é muito importante. Do ponto de vista dos decisores, evidentemente, políticas que restringam direitos, políticas que restringam o acesso a serviços, são políticas que produzem vulnerabilidade e exclusão, e pensamos que não é o caminho a seguir, não é? Depois, de facto, haver esta dimensão intersetorial que é importante, não é? Já foi mencionada a questão da habitação é central neste momento e tem um impacto enorme na vida das pessoas, e em particular das pessoas que estão em contexto de pobreza ainda mais. E, portanto, eu acho que os próprios mecanismos de financiamento e a forma como olhamos para os serviços tem que ser intersetorial. Penso que genericamente, pronto, e queria também mencionar aqui que nós, e o GAT em concreto, tem conseguido manter estes processos de investigação, mas nós sabemos que na maior parte dos serviços, ou das ONGs, ou das associações, é muito difícil fazer investigação, porque não há linhas de financiamento, ou seja, ou há parcerias com universidades que vão buscar projetos ou FCT, ou projetos europeus, ou financiamentos que são grandes, mas para fazer estas pequenos estudos que são importantes na adaptação dos serviços e na promoção da participação das pessoas que usam os nossos serviços, eu acho que há muito pouco incentivo para que isto aconteça do ponto de vista de quem toma decisões e de quem gera financiamentos. Portanto, acho que há aqui também um trabalho a fazer. Concordo perfeitamente, Adriana, com esta questão também dos incentivos para a investigação. O próprio ICAD pode ser, obviamente, também aqui um campo nesta área. Nós temos vindo também a apoiar várias investigações e esta faz sentido. Portanto, é uma questão de vocês também trabalharem connosco, trabalharem mais próximos com o ICAD, e alguns estudos podem ser realizados com a colaboração também e a participação de universidades. Temos vários exemplos que temos feito ao longo dos anos. Obviamente que a questão da dimensão intersectorial em políticas integradoras, isso é importantíssimo cada vez mais. Nós temos aqui 3 campos de políticas que temos que atuar: a saúde mental, a habitação e a segurança social, e, portanto, medidas de proteção social também. Temos que envolver aqui 3 áreas. Tem que ser muito mais abrangente. Nós estamos a viver um momento político diferente, portanto, nós estamos à espera deste momento político, quer do ponto de vista global, quer também do ponto de vista nacional e até europeu. Então, temos que olhar para as medidas de política europeias e quais são as tendências e como é que poderemos contrariar algumas tendências. Portanto, isso é também uma chamada de atenção para todos nós. E a questão da mediação cultural, obviamente que é uma proposta de nós integrarmos mediadores culturais nas nossas estruturas e nos nossos projetos para trabalhar esta área. Algumas autarquias, alguns municípios já têm investido, mas nós temos essa necessidade, ou então trabalhar com eles também para nos poder auxiliar neste trabalho. Pegando um pouco no resumo nas propostas da Adriana, eu passava ao Paulo também, que já foi enunciando algumas na questão anterior, mas agora reforçando esta questão das recomendações para os profissionais e para os políticos e também para as próprias instituições públicas. Sim, senhor.
nós tivemos essa preocupação, na nossa conclusão do nosso estudo, fazemos várias recomendações. Trago aqui uma síntese delas. A primeira será reforçar os cuidados primários de saúde mental, aumentando o número de profissionais e a articulação com instituições sociais e comunitárias. Este é sempre um grande problema, né? A falta de investimento, principalmente na área da saúde mental. E nós referimos isso ao longo do nosso trabalho. A área da saúde mental tem sido, digamos, o parente pobre da saúde em Portugal, e sabemos disso ao longo dos anos. Outra recomendação será integrar a monitorização destas novas substâncias psicoativas em sistemas de vigilância em saúde pública, com recolha e partilha de dados atualizados. Este aqui será muito importante, principalmente para os profissionais de saúde. Os psiquiatras, por exemplo, revelam grandes dificuldades a tratar os sintomas do consumo de novas substâncias. Não há protocolos médicos, são substâncias que são ainda muito desconhecidas. Outra recomendação tem a ver com adotar políticas de habitação, e aqui já estamos noutra área que tem muito de causalidade e de influência no fenómeno sem-abrigo, a questão da habitação, o acesso à habitação, assegurando estabilidade residencial com base de recuperação e reintegração. Aqui aconselhamos a integrar a componente de habitação nos processos de reabilitação. Por exemplo, o programa Housing First é uma boa opção e que tem sido pouco investida no nosso país, pelo menos na nossa ponto de vista. Outra recomendação será tratar os comportamentos aditivos como perturbações de saúde mental, essa já foi referida, e não como questões criminais ou de índole moral, garantindo assim um diagnóstico e tratamento atempado da patologia dual. E aqui falo a primeira vez da patologia dual, é muito importante esta compreensão da relação entre a perturbação mental e o consumo de substâncias, que muitas vezes conduz a patologias duais que deverão ser diagnosticadas e enquadradas em tratamento. Fomentar a coordenação interinstitucional entre a saúde, a segurança social, a justiça e as ONGs e instituições do terreno, com enfoque na prevenção, no tratamento e na reinserção. E por último, e aqui também junto da comunidade em geral, promover campanhas de sensibilização que combatam o estigma e valorizem a cidadania e os direitos humanos das pessoas em situação de vulnerabilidade. Penso que são estas as principais recomendações, em síntese do nosso contributo no dossiê. Obrigado. Agora passaria a palavra então à Andreia, também nos mesmos moldes. Obrigada. Efetivamente, a nível das reflexões que fizemos para recomendações e da nossa experiência de trabalho neste contexto de privação de liberdade, há muitas dimensões que necessitam de trabalho, que necessitam de intervenção, mas o nosso estudo em concreto focou-se na dimensão do consumo de substâncias psicoativas e, nesse sentido, os resultados, efetivamente, como vos apresentei, apontaram para uma alteração dos padrões de consumo, nomeadamente com a cessação ou diminuição do consumo de substâncias psicoativas ilícitas e do álcool. Contudo, e um resultado que também quero sublinhar, é a manutenção elevada do consumo de tabaco, muitas vezes até como estratégia de coping para quem está neste contexto, e a necessidade de apostar mais em programas de cessação tabágica em contexto de privação de liberdade ou apoio à redução do consumo. Uma resposta específica para esta população quanto ao consumo de tabaco é importante, assim como repensar dos espaços da arquitetura do contexto prisional para que possam haver espaços onde não se fume, onde sejam livres de fumo. Seria importante pensar um pouco esta dimensão do tabaco no contexto de privação de liberdade e respostas em tempo, acesso a estes serviços em tempo real, até porque trabalhar a motivação também tem muito a ver com também que a resposta, para além de efetiva, seja num tempo útil, não é? Por outro lado, também os resultados do nosso estudo apontaram para a importância
da manutenção e até do reforço dos programas de tratamento relacionados com o consumo de substâncias psicoativas durante a fase do cumprimento de pena, durante a fase da privação de liberdade, mas também garantir a continuidade desses tratamentos. Muitas vezes as pessoas estão deslocalizadas, estão a cumprir pena num determinado estabelecimento prisional, depois irão seguir as suas vidas no período de liberdade noutras localidades e reforçar esta continuidade dos serviços e dos apoios e fazer este trabalho individualizado. É importante continuarmos a apostar e até a reforçar estas respostas em contexto de privação de liberdade. Também queria realçar que é importante reforçarmos aqui a base empírica das intervenções em saúde, como o Dr. Jorge estava a referir, aqui no contexto de privação de liberdade também, e das necessidades das pessoas em reclusão, com problemas associados ao consumo, por forma a podermos melhorar, desde logo, a avaliação das suas necessidades, que foi o que pretendemos com este estudo também fazer, mas também planearmos de forma mais eficaz os serviços e a organização das respostas e dos apoios que estão ao dispor desta população. Depois, e porque aqui quisemos mesmo dar o ênfase às mulheres em privação de liberdade, uma avaliação ampla, é importante esta sensibilidade para que haja possibilidades e respostas para uma avaliação ampla da saúde de cada mulher no momento da sua entrada no contexto prisional, até porque, como vimos, e os próprios dados também, estudos anteriores, apontam nesse sentido, que muitas vezes é uma população que entra numa situação de saúde mais fragilizada, portanto é importante haver aqui uma avaliação ampla e com respostas, que possam ser dadas respostas às dimensões que cada mulher possa apresentar, assegurando que estes serviços são implementados de forma, para além de eficaz, sensível à dimensão de género. Por vezes colocam-se questões culturais, por vezes colocam-se algumas dificuldades das mulheres em acederem ou manifestarem alguns problemas de saúde, por isso também temos que pensar formas para que possam aceder a esses serviços sem adaptar, no fundo, também esses serviços para que elas não se sintam de alguma forma intimidadas ou desmotivadas para aceder aos mesmos. Porque efetivamente consideramos que o momento da privação de liberdade pode também ser um momento de promoção de saúde. E é isso que nós também no IMPAR procuramos trabalhar, é aumentar o capital de saúde durante este tempo, aproveitando para implementar estratégias que estimulem a saúde e que investam na prevenção da doença. E acho que devemos olhar para o período da privação da liberdade não só como um período em que temos que também pensar no momento da saída, no momento da preparação para a liberdade, para essa transição, mas também aproveitar este momento para que as pessoas possam melhorar os seus níveis de saúde e melhorá-los de forma duradoura, que após o cumprimento de pena, no período de liberdade, esse potencial de saúde se possa continuar a desenvolver. E que haja então estas mudanças, não é? Que nós pretendemos para esta adoção de práticas mais promotoras da saúde destas pessoas e no concreto destas mulheres. Obrigado, Andreia. Foi muito esclarecedora em termos de recomendações. Portanto, nestas duas últimas dimensões, quer com as pessoas em situação de sem-abrigo, quer com as mulheres reclusas, temos aqui um conjunto de várias medidas, não é? Desde logo reforçar os cuidados primários da saúde mental, e aqui as equipas de saúde mental comunitária pode ser uma estratégia e que nós devemos utilizar e trabalhar com elas, aproximá-las também mais destas questões, monitorizar e melhorar os sistemas de alerta das novas substâncias, isto é muito particular no contexto dos Açores, a questão das políticas de habitação, isto é uma dimensão macro. Também é importante, e falou aqui também da questão da patologia dual, obviamente que é outra das questões que nós temos que reforçar, e a articulação também com os serviços de patologia dual. A articulação entre justiça e saúde muitas das vezes é difícil, ou entre os nossos serviços e os serviços prisionais. Tem que haver um trabalho também de cima para baixo a esse nível. A questão do combate ao estigma. E depois, aqui do ponto de vista das mulheres, apostar em programas de cessação tabágica em contexto prisional,
repensar espaços também livres de fumo, isso é uma outra das medidas que nós poderemos trabalhar em conjunto com o sistema prisional. E por último, para além da questão ou da necessidade do reforço dos programas de tratamento e da sua continuidade após a saída, também acho que é importante e é uma das questões que nós temos que trabalhar de uma forma global, não apenas em contexto prisional, mas que os nossos serviços possam desenvolver respostas ajustadas. Eu vou pôr aqui ajustadas e execuíveis à questão da figura da mulher. Não apenas a mulher reclusa, mas a mulher que está em situação de vulnerabilidade e exclusão. E aqui as questões de género têm que ser trabalhadas, até porque os serviços foram pensados e foram planeados de uma forma global e universal. E, portanto, há aqui questões específicas que nós temos que trabalhar e que temos que melhorar. Dito isto, eu deixava aqui o espaço, então, para os nossos participantes. Já há um conjunto aqui de questões que foram colocadas e eu agora vou procurar. Jorge, se calhar deixa-me só aqui Sim, colocar queria aqui passar a palavra para ti também, Alcina. uma Temos aqui questão. algumas questões que caíram e, portanto, passo a palavra nesse sentido para algumas questões aqui que vocês queiram também responder e que são mais abrangentes. Exato. A questão que eu ia colocar é que nós já ultrapassamos o nosso tempo, não é? Portanto, estamos aqui um bocadinho limitados no tempo que ainda temos disponível. Nós temos estado aqui a colocar alguns dos estudos que temos desenvolvido para responder a questões concretas que têm estado a ser colocadas no chat relativamente a resultados de estudos designadamente junto de jovens. Portanto, temos estado aqui a colocar os links de acesso. Há aqui uma questão em concreto, logo de início, colocada pelo João Fernandes, que nos questiona relativamente à articulação com a Infarmed, e efetivamente sim, é uma preocupação e uma área de articulação que nós temos tido, não só a nível da coordenação nacional, mas também em termos do ICAD e da área de intervenção, há a articulação com a Infarmed nesse sentido. Nós colocamos também os vossos endereços de mail, como sabem, porque combinámos previamente com os nossos colegas que estão aqui a intervir e também com o moderador, para o caso de os colegas que estão a assistir queiram colocar questões concretas diretamente aqui aos nossos investigadores. A posteriori, Jorge, não sei se queres selecionar alguma das questões que faça mais sentido responder aqui, ou se vamos rapidamente passar por todas. Não sei qual é que é a tua estratégia de Vamos moderação. escolher uma outra questão. Também já estamos em 15 minutos, julgo eu, a ultrapassar o tempo. Eu responderia aqui à Paula Prudêncio. Portanto, ela diz que queria felicitar-vos pelo vosso estudo no seguimento à apresentação da doutora Adriana e necessidade de criar estratégias de intervenção com a população migrante. Coloco uma inquietação e pergunto: tratando-se de uma população muito nómada, no sentido de deslocarem-se consoante as regiões que oferecem trabalho, será o trabalho em rede e principalmente a formação de mediadores culturais a solução para a adesão ao tratamento e acesso aos vários serviços públicos? E agradeço. Eu passaria aqui à Adriana, se também observou esta questão, se é efetivamente uma população nómada e se há dificuldades depois de acompanhar esta população do ponto de vista da saúde. Eu diria que, por norma, as nossas populações nos serviços de redução de danos são flutuantes, ou seja, também são pessoas que estão sujeitas a várias circunstâncias, mudam de cidade, de sítio, de bairro, vão presas, vão para o hospital, vão para a comunidade terapêutica, portanto, há uma flutuação grande. E no caso dos migrantes, é verdade que temos também observado essa questão da sazonalidade dos trabalhos que estão também disponíveis, por exemplo, na agricultura e muito também no sul do país. Portanto, assistimos a esta flutuação e estes movimentos. De qualquer forma, eu penso que isso não invalida a necessidade e a importância da mediação cultural e linguística estar disponível em diversos serviços. Diria que não apenas nos nossos, da redução de danos, mas
nos serviços públicos em geral, nas áreas onde há mais, onde há mais migração, não é? Portanto, penso que isso faz sentido, quer haja flutuação ou não. Uhum. Agora outra Penso que questão, respondi. obrigado, Adriana, eu passaria para a Andreia. Há aqui um comentário da Clara Vila Cova, em que ela diz-nos que tinha a percepção que a percentagem de reclusas relativamente ao seu serviço antes da reclusão era menor. Sem dúvida que programas e projetos são importantes, no entanto, no sistema prisional sem segurança, sem guardas prisionais, é difícil adaptar muitos programas para não existir reincidência. Este é o contexto específico próprio. De qualquer das maneiras, peço à Andreia para reforçar aqui a questão. Sim, efetivamente o contexto de privação de liberdade enfrenta desafios vários, não é? Mas isso não pode ser um obstáculo ou desmotivador para continuarmos a apostar em serviços de qualidade, para continuarmos a apostar em programas que possam beneficiar as pessoas que estão privadas de liberdade. E se houver, nós falando agora um pouco da nossa experiência dos projetos que implementamos no estabelecimento prisional da Guarda, se houver um trabalho de articulação, de confiança com a direção do estabelecimento, com o corpo de guardas, com as equipas técnicas, acabamos por conseguir implementar, claro que sempre tudo muito programado, ao milímetro, é diferente de trabalhar noutro contexto, tem que ser tudo muito programado, porque os espaços são escassos, as equipas são escassas, os guardas têm têm os seus serviços programados, mas penso que com este trabalho de proximidade, de articulação e de confiança, é possível nós efetivamente implementarmos programas, implementarmos projetos e temos que ter aqui também uma certa adaptabilidade para sempre que há alguns obstáculos inesperados que ao longo da execução dos projetos vão aparecendo inúmeros, não é? Mas também de nos adaptarmos e às vezes até adaptarmos um pouco as respostas que projetamos àquilo que efetivamente vamos encontrar no terreno. Mas é importante, até porque é importante a sociedade civil e estas respostas mais comunitárias também estarem presentes num contexto que por si só, por definição, é total, é fechado, tem as características que todos nós conhecemos, mas é muito benéfico para todos os atores envolvidos, desde pessoas que estão a trabalhar neste contexto, às pessoas que estão em cumprimento de pena, a presença da comunidade, estas respostas externas também no contexto de privação de liberdade. Não sei se respondi, espero ter respondido à questão. Obrigado, Andreia. Eu julgo que ficaríamos por aqui. Portanto, há várias posições que aqui também foram partilhadas, da melhoria e do aumento da compreensão científica. Pronto, falam aqui muito também da questão dos jovens. Hoje no tema não eram os jovens e a intervenção junto dos jovens. Há um conjunto de textos, de coletâneas, que já foram publicitadas e têm sido publicitadas pelo ICAD e que as pessoas podem procurar no site do ICAD. Nós ficaríamos por aqui, agradecer muito a vossa colaboração e o vosso contributo. Eu tirei um conjunto de apontamentos, também foi uma forma de eu ler os vossos trabalhos e ler a coletânea, que é uma coletânea muito importante, muito relevante, como eu tinha dito, do ponto de vista científico, mas também para nós, para a nossa intervenção, e portanto as equipas também das diferentes unidades de intervenção local do ICAD já estão atentas, estão a ler e estão também a retirar contributos dos vossos trabalhos e de todos os trabalhos que estão incluídos nesta coletânea. Também dar os parabéns à doutora Alcina por participar na construção e promover também a construção desta coletânea e dar visibilidade também a esta coletânea. Também está ligado ao seu conhecimento, à sua experiência e à sua sensibilidade também para estas áreas sociais, que são muito importantes e que às vezes são secundarizadas no contexto da saúde. E, portanto, aqui a necessidade de dar relevância também à dimensão social e à intervenção na dimensão social, no contexto da saúde e particularmente nos comportamentos aditivos. E pronto, agradecer-vos a todos e espero encontrar-vos brevemente noutros contextos e nestes contextos de aprendizagem e passo a palavra à doutora Alcina Correia.
Obrigada, Vasco. Obrigada a todos. Obrigada, Andreia, Paulo, Adriana, a todos os que nos estiveram aqui a acompanhar. Tivemos 321 pessoas a assistir a esta videoconferência. Esta videoconferência insere-se também, enquadra-se, tal como as outras, no foco que o ICAD e a prioridade que o ICAD dá à melhoria da literacia, não só dos técnicos, e de deixar aqui algumas referências, algumas pontes, algum bichinho, como nós costumamos dizer, para se ir aprofundar um pouco mais estas temáticas, mas também a toda a intervenção e a toda a abordagem que nós fazemos nesta perspectiva da melhoria da literacia dos cidadãos, do combate ao estigma, da utilização que nós fazemos também destes produtos científicos que coordenamos e que desenvolvemos e promovemos e que procuramos traduzir em linguagem mais simples e acessível ao comum dos cidadãos, mas também aos interventores e também aos decisores que no fundo, orientam aqui as políticas que são adotadas em termos nacionais e que estamos, obviamente, todos focados em que estejam orientadas para o interesse daquilo que são as necessidades das nossas populações e das populações que servimos. Obrigada mais uma vez, foi um gosto estar aqui, foi muito interessante, do meu ponto de vista foi muito rico e tiramos daqui muitos ensinamentos. Até uma próxima. Obrigada. Obrigada, Carla, também. Até a Obrigada. próxima. Obrigado. Obrigada. Obrigada, até uma próxima.